Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vamos aprender a utilizar o programa Folder Size. O Folder Size é um programa leve e gratuito, porém com recursos pagos, que serve para listar as pastas e arquivos que ocupam mais espaço no disco. Essa daqui é a sua interface. Atualmente ele se encontra na versão 5.3.0.2. Para baixá-lo é só digitar Folder Size no Google. Aqui você irá navegar até o site MindGens, esse daqui, o site do desenvolvedor desse software. Daí aqui você pode tocar em Download Now para baixar o instalador dele para a versão 32 bits ou 64 bits do Windows, ou navegar até Download e escolher se quer baixar o instalador ou a versão portátil zipada. Eu sempre baixo essa segunda opção para não ter que ficar instalando nada, tá bom? Mas se quiser instalar, escolhe a versão freeware, essa de cima aqui. Lembrando mais uma vez que ele é um programa que realiza suas operações de forma gratuita. As operações principais, que é listar pastas e arquivos que mais ocupam espaço no disco, porém tem alguns recursos premiums que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Então toca aqui em cima, essa daqui é a sua versão mais recente, como eu falei. Ele já foi baixado, daí é só acessar a sua pasta de downloads e descompactá-lo no local desejado, tá bom? Eu geralmente descompacto meus programas portáteis na pasta Program Files. Veja que eu já descompactei ele previamente e dei o nome de Folder Size Portable 5. Versão 5, tá bom? Porque eu tenho uma versão mais antiga aqui. Mas vou descompactar aqui novamente, então é só vir em extrair para folder size ou o nome de sua preferência. No caso aqui estou usando o WinRAR. Aqui se encontra a pasta dele, descompactada. E aí se quiser você roda a versão 32 bits com o nome de folder size.exe. Ou se o seu sistema for 64 bits, executa essa segunda opção, folder size 64.exe. Inclusive pode jogar um atalho na área de trabalho, tá bom? Aqui está o atalho. Então vou executá-lo. Essa é a sua interface. Então aqui logo de cara você pode realizar um escaneamento de uma partição ou do seu disco inteiro. Eu tenho 3 partições: disco local C, Barracuda 500 GB e backup partição F, tá bom? Então posso escolher aqui diretamente uma dessas partições e tocar no botão play para escanear. Ao clicar em escanear, ele mostra a mensagem: essa aplicação não foi iniciada com privilégios de administrador e isso pode impedir que ela liste certas pastas do sistema, tá bom? Então, aconselhável é sempre executar o folder size como administrador, para que ele liste tudo corretamente, beleza? E aí repete o processo, escolhe a partição ou o drive desejado, podendo ser um pendrive, também um HD externo, beleza? E toca em play. Daí espera ele concluir o escaneamento. Aqui embaixo ele mostra o progress. E pronto, ele já finalizou, beleza? Como essa partição não tem muitos arquivos picados, igual nas pastas do Windows, usuários, o processo de escaneamento é extremamente rápido. Então aqui para mim ele lista as pastas que ocupam mais espaço e que obviamente contém arquivos que ocupam mais espaço nessa partição ou drive escolhido, beleza? Então aqui ele mostra o nome, o tamanho em gigabytes. Essa porcentagem aqui é em relação ao espaço ocupado nessa partição ou disco, tá bom? No caso do Drive F, o espaço utilizado é de 671 GB, que se eu multiplicar por 60%, dá 402 GB aproximadamente, que é o tamanho médio dessa pasta aqui, tá bom? Um pouco maior. Aqui ele lista a quantidade de arquivos dentro dessa pasta, eu tenho 13, tá bom? Arquivos do banco de dados MySQL. Arquivos de imagem do Macro Reflect, é uma pasta que também ocupa bastante espaço nessa partição, em torno de 70 GB. Pasta de vídeos do YouTube e demais pastas, tá bom? Vou entrar em uma delas, vídeos do YouTube. Aqui obviamente ele vai fazer a mesma coisa, listar os arquivos que ocupam mais espaço e do maior para o menor, tá bom? Então o maior é esse daqui e assim vai seguindo até os menorzinhos. Caso você escanear uma partição diferente, por exemplo, partição backup Barracuda no meu caso, as demais partições ou discos escaneados permanecem aqui na lista para consulta. Então você pode revezar entre um escaneamento e outro. Observe que aqui embaixo, para cada escaneamento realizado, ele mostra um gráfico que pode ser em formato de pizza, coluna, animado, que eu não sei o que faz, parece ser a mesma coisa porque não tem animação nenhuma. E aqui você pode exportar o gráfico daqui de baixo no formato JPEG. E ele já é salvo aqui na área de trabalho no meu caso, tá bom? Para deletar um escaneamento da lista, botão direito e Remove from List. Ou se quiser pode reescanear o armazenamento selecionado, mostrar propriedades igual no Windows Explorer, abrir no Windows Explorer. Eu vou remover aqui ambos da lista.
Lembrando que você está removendo daqui do programa, não do computador, tá bom? Pelo amor de Deus. E obviamente você pode escanear uma pasta específica. É só tocar nesse botão amarelo, Scan Folder, selecionar a pasta desejada. Vou escolher uma pasta aqui do Windows, dentro de usuário, chamada AppData. Ela não se encontra visível, eu tenho que exibir arquivos ocultos. Agora ela aparece. Essa é uma pasta que costuma ocupar muito espaço no Windows, muitas vezes espaço desnecessário, por conta de programas que foram desinstalados e deixaram para trás pastas com arquivos dos mais variados tipos, tá bom? Então aqui no meu caso ela está ocupando em média 5 GB, a pasta roaming 2.35, então ao todo uns 8 GB aproximadamente. Entrando em local, eu tenho pastas de vários programas. Geralmente essas pastas são utilizadas para salvar cache, arquivos de configurações e assim por diante, tá bom? Perfis de programas também. Então eu tenho aqui, ó, do Google, que eu uso, né? Do Google Chrome, Google Drive. E observe que eu tenho essa daqui chamada TechSmith, que é do Camtasia. Eu não uso mais o Camtasia aqui no Windows. Nem lembro qual foi a última vez que eu utilizei ele. E essa pasta referente a ele ocupa em média 1.20 GB, cara. E esses arquivos não estão sendo utilizados para nada. Essa daqui é do Brave Software, navegador Brave, aplicativos da Microsoft. Ó, uma outra que eu não uso para nada, Binance Updater. Essa pasta é referente ao software da Binance que você instala no Windows. Eu desinstalei o programa da Binance, então essa pasta está ocupando um espaço à toa aqui no meu HD. Então, selecionando as duas, eu já poderia liberar 1,5 GB, 1 GB e 500 MB no meu disco. Daí eu tenho a pasta Vegas Pro, versões que eu não utilizo, essas duas aqui, mas não ocupam espaço nenhum, basicamente. E assim por diante, tá bom? Então prestem muita atenção nessa pasta AppData, pois ao longo do tempo, principalmente se você tiver uma instalação antiga do Windows de anos, certamente essa pasta terá acumulado muitos arquivos ao longo do tempo, tá bom? Arquivos referentes a softwares que você nem utiliza mais. Então encontrou a pasta ocupando espaço à toa e deseja deletá-la? Igual aqui no caso da TechSmith, botão direito e Delete. No caso ele manda para a lixeira, né? Ou poderia aqui, por exemplo, no caso da Binance, abrir no Windows Explorer e deletar por lá. Não tem problema nenhum deletar essas pastas, porque ao reinstalar o software, ele vai criar essas pastas automaticamente, tá bom? Então bem simples, galera. Aqui você volta para o endereço anterior e aqui volta para um nível acima. Aqui no caso ele vai voltando recursivamente, tá bom? E se eu vier daqui para cá e tocar em voltar, ele volta exatamente para cá. Não fica voltando uma por uma, tá bom? A respeito do gráfico, mais uma vez, você pode clicar em cima dele, nesses pedacinhos, no caso do gráfico de pizza, e ir clicando nas subpastas através do gráfico. Por exemplo, a pasta Google é a que ocupa mais espaço nessa pasta AppData local, né? Então posso ir navegando por aqui. Agora eu vou falar do menu Files and Folders, arquivos e pastas. Esse arquivo serve para você organizar de uma forma diferente essa listagem aqui, beleza? Então aqui eu posso, por exemplo, organizar pelos arquivos que são maiores, de todas as pastas combinadas. Então o maior que eu tenho aqui são esses arquivos do MySQL, banco de dados que eu tenho, arquivos do Google Takeout, Google Fotos, backups que eu baixei do Google, né? Backups do meu Windows que eu realizei com o Macrium, algumas ROMs do Android, imagens do Windows e vídeos do YouTube que eu gravo, tá bom? Posso organizar pelas pastas maiores, da maior para a menor. Aqui no caso ele vai calcular as pastas e subpastas, tá bom? Vai considerar todas elas. Então veja que aqui ele me trouxe algumas subpastas da minha pasta Tutoriais Backup. São subpastas tipo essa daqui, ó, Eletrobomba LT60, beleza? Porque são subpastas que ocupam bastante espaço, entre aspas, né? Pode organizar pelos maiores arquivos e pastas. Então aqui no caso ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, lista as maiores pastas e subpastas e os maiores arquivos em ordem decrescente, beleza? E aqui você tem alguns recursos premium, né? Arquivos mais antigos, pastas mais antigas e assim por diante. Organizar pelos mais novos ou pastas que contêm 0 arquivos, 0 em tamanho. A mesma coisa para os arquivos, né? Pastas que contêm um endereço mais longo, longest path, né? Que é esse endereço aqui, tá bom? Mas o padrão é essa opção aqui, a primeira de cima.
Caso você não quiser exibir o tamanho em gigabytes, que é o padrão, pode escolher um formato diferente, megabyte, kilobyte ou byte. Caso a pasta tiver um tamanho muito pequeno e você quiser ter uma maior precisão, né, a respeito do seu tamanho. Por exemplo, se ela tiver 600 MB, vai aparecer 0,6, por exemplo. Já escolhendo megabyte, você tem uma precisão maior, igual essa daqui, 44 MB. Se eu escolher gigabyte, fica 0,04. Ou pode deixar no modo automático, daí ele faz tudo sozinho. As pastas pequenininhas ele calcula com um formato mais sensível, né? Megabyte, kilobyte e assim por diante, como ele fez aqui, tá vendo? Ele faz tudo de forma automática para você ter uma ideia melhor do tamanho dessas pastas. Então aqui ele basicamente lista os drives disponíveis, o respectivo tamanho de cada um, tamanho total e o tamanho utilizado, beleza? Só informações básicas aí do seu armazenamento. Aqui no caso ele não permite escanear por aqui também não está listando o meu pendrive, mas eu posso vir até aqui, ó, e selecionar. Então aqui ele já finalizou, veja que a pasta que ocupa mais espaço é a pasta sources, beleza? E aí o mesmo processo que eu já ensinei. Já esse botão aqui com o gabinete serve para você escanear múltiplos locais ao mesmo tempo. Então no caso de partições ou drives, posso selecionar o drive do disco local C, Barracuda, Backup F, ou somente esses dois. Aqui embaixo em Scan Folders posso adicionar o endereço de uma pasta, aqui em Path. Posso incluir o endereço de várias pastas aqui, tá bom? Ou adicionar manualmente a pasta. E tocar em Start. Porém é um recurso pago, tá bom? Então, como eu falei para vocês, ele tem alguns recursos que são pagos, beleza? Mas é assim que funciona. Então é isso, tá, galera? É um programinha aí bem fácil de usar. Ele tem mais algumas opções aqui, porém são recursos premium, tipo filtros, que eu não vou abordar nesse vídeo. Recurso de salvar o projeto, né? As listas escolhidas aqui. Aqui em novo você pode criar um novo projeto, ou seja, uma nova interface, sem nenhum endereço escaneado. Daí ele abre uma interface nova basicamente, com tudo limpo aqui dentro, tá bom? Para você não ter que ficar fechando o programa toda hora ou deletando os endereços. E aqui tem mais alguns programas da empresa, tá bom? Se quiser ocultar, por exemplo, informações do drive aqui embaixo, desmarca essa caixa. O gráfico a mesma coisa, tá bom? Então bem simples. É assim que utilizamos essa ferramenta muito útil então para saber quais pastas e arquivos mais ocupam espaço no seu disco. É uma ferramenta extremamente leve, tá bom? Ocupando em média aí 12 megabytes, tá bom? Então é isso. Se gostaram do vídeo, por gentileza deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço.